que eu falei de atrito? Só abrir um parênteses aqui. Que eu já falei de atrito? Eu já falei que tem dois tipos de atrito. Um, que é quando está em repouso, tá? Que é o maior coeficiente, que é o coeficiente de estático, beleza? E falei do movimento. Existe atrito quando está em movimento também. Mostrei lá no simulador, né, que automaticamente quando você entra em movimento, você tem um menor coeficiente, que é o coeficiente cinético, ou vai que tem algum livro aí, um exercício que chama de dinâmico, né? Cinético e dinâmico dá ideia de movimento, né? Então, o estático ele é menor. Então, eles inventaram um freio, tem a ver com essa pergunta aí, Davi. Eles inventaram um freio inteligente, que é o ABS. Que é isso? Ele tenta usar mais o freio estático, o coeficiente estático, do que o cinético. Como assim, Carlos? Ué, sabe quando você está no carro? Galera, vocês perguntam aí. Você está lá no carro, aí eu vou dar o zoom só no pneu, vamos dizer assim, né? Eu já não desenho o resto direito mesmo. Aí você está lá no carro, pneuzinho verde. Pneu, faz o pneu direito, cara. Encosta ele no chão, pelo menos. Então encostou lá no chão, tá certo? Aí o que acontece com esse freio? Ele é o seguinte, sabe quando você pisa no freio, ou da bicicleta, né? Você aperta o freio ou da bicicleta, ou do que for, e ele derrapa, ele derrapa sobre a superfície. Quando ele derrapa, ele é o freio, ele está usando o cinético. Quando ele não derrapa, que você regula ele para ele não derrapar, ele está usando o freio estático. Então, o que acontece? Tem um sensor aqui no carro que quando o pneu trava e começa a escorregar em cima do pneu, em cima do asfalto, ele libera um pouquinho o freio para ele não travar. Aí ele libera um pouquinho o freio, o carro para de travar, o pneu para de travar. Aí quando o pneu para de travar, ele vai e trava, ele vai e freia mais um pouquinho. Então ele fica sempre assim, freando, parando, freando, parando. Ele faz isso bem rápido para ele usar o quê? Para ele não deixar o pneu raspar. Se o pneu travar e sair raspando, a gente tem a impressão, não, agora o carro vai parar. Não, pelo contrário. Se o pneu travar e ele começar a raspar sobre o asfalto, ele vai demorar mais para parar. Então, para ele parar mais rápido, ele tem que usar o estático. E para usar o estático, o melhor freio, que eu acho que deveria ser estático, deveria ser tudo que é relativo à segurança do ser humano, eu acho que deveria ser obrigado a sair de fábrica. Né? É porque tudo é comercial, né? Tem o freio comum e tem o freio ABS, você vai ter que pagar mais caro. Eu acho que não, tinha que ser obrigado a sair o ABS, que é um freio mais seguro. Todo carro deveria ter, e não tem. Carro popular no Brasil é popular demais, né? Muita coisa falta nele. Itens de segurança, inclusive, né? Que eu digo. Então, quando o pneu trava, ele vai e libera. E aí, no meu caso, já aconteceu de um cabo de aço arrebentar e ele perder esse sensor. E ele travar normal, como todo carro que não tem ABS. Parou? Parou. Mas ele não parou tão rápido como eu já tinha percebido antes, né, que ele parava. Aí quando eu fui ver, esse cabo de aço tinha arrebentado. Então tem essa segurança aí, né? Ele não deixa de ser freio, mas ele perde as propriedades de usar o melhor atrito possível. Né? Então é manutenção, tá certo? O cabo de aço não, vai arrebentar. Você não vai trocar um cabo de aço que tá. Só se ele começar a arrebentar, né? Tudo bem, mas o freio você não perde. O freio ele continua funcionando. Então é ABS que chama esse freio. Beleza? Então é um freio melhorado, tá, Davi? Nossa comentar, é um freio melhorado. Que usa o quê? Tenta usar repouso. Gente, repouso, por incrível que pareça, é quando o pneu não está deslizando. Repouso e movimento para pneu é diferente do que a gente está acostumado em bloco, tá? Em bloco é mais fácil. Você botar um bloco aqui, ó, tá? Botar um bloco para ser empurrado, muita atenção aí, hein? Você pegar um bloco, aí se você exercer uma força sobre esse bloco, né? Vai ter atrito? Vai. Ah, qual que é o atrito, cara? Ah, aquele negócio lá que eu falei mesmo, né? De atrito lá, atrito estático, cinético. Então vai ter um atrito contrário aqui, ó.
Beleza? Tá. Que atrito que eu uso, Carlos? Vai, se tiver em movimento, você vai usar o cinético, né? Se tiver em repouso, você vai usar o estático. Beleza. Aqui é fácil de analisar. Mas no caso do pneu, não é tão óbvio assim não. Por quê? Se o pneu está girando, gente, se o pneu está girando, sem deslizar, ele está rodando aqui, ó. Sem deslizar, eu vou usar o cinético. Perdão. Eu vou usar o estático. Olha que coisa. Muita atenção aí. Quero que alguém me pergunte aí. Estático. Se o pneu estiver girando, eu vou usar o estático. Por quê, Carlos? Olha, porque o pneu está girando na mesma. Se ele não está deslizando, ele está girando, né, na mesma velocidade que o chão está passando aqui. Ó. Se ele tiver. Você arrancar o carro e ficar cantando pneu, porque está girando mais do que o chão. Se você frear e ele começar a arrastar aqui, é porque ele está. Agora, se ele estiver girando uma velocidade que sem deslizar, né? Então, a velocidade com que o pneu está girando aqui é a mesma velocidade com que o chão está passando. Certo? É como se você estivesse andando em cima de uma esteira e você está nessa esteira na mesma, você está andando na mesma velocidade da esteira. Beleza? Então, quando você está na mesma velocidade da esteira do chão, o pneu está na mesma velocidade do chão, é o estático. Quando esse pneu começa a arrastar, você freia ele, trava, ele sai arrastando, aí é o cinético. Tá? Aqui é diferente. Senão, aqui você não pode pensar que, ah, o carro está em movimento, Carlos, então eu vou usar o cinético. Não. Ah, o carro está parado, eu vou usar o repouso. Não. Não, tudo bem, né? O carro está parado, não tem jeito. Mas o pneu está girando sem deslizar, é estático. O pneu está girando, deslizando, que você ou acelerou muito e ele arrancou cantando pneu, ou você freou e travou o pneu sai arrastando, aí é o cinético. Beleza? Tranquilos? É, o conceito aqui é um pouquinho diferente. Tá certo? Então abrir um parêntese aí. Vamos voltar lá então para o nosso atrito aqui, ó, da curva, né, que eu estava falando na última, né, agorinha há pouco. Então o atrito, ele aqui está sendo muito importante para o carro manter a trajetória circular, que é o seu objetivo quando você está na curva. Beleza? Então é o atrito nos pneus aqui que passa a ter uma função diferente, passa a ser uma força centrípeta que é capaz de mudar a direção e sentido e nunca o valor. Então a forma mais segura de você fazer essa curva é frear antes e entrar nela acelerando. Frear na curva é coisa de louco, né? Ah, mas já vi meu pai, alguém fazendo isso e tal, não aconteceu nada. Lógico que pode ser que não estava numa velocidade muito alta, porque quando você aperta, isso que eu quero falar, que é importante demais. Quando você pisa no freio, por que é perigoso você pisar no freio quando você está na curva? Se você não pisar no freio e acelerar, o atrito vai todo para a força centrípeta. Ele é 100% centrípeta, que é o seu objetivo ali, que é o objetivo, para você conseguir fazer a curva. Quando você freia, parte desse atrito vai ter que ser usado aqui, ó, para te frear, ó. Então o atrito vai diminuir aqui, Carlos, ó, não vai? Então ele não vai ser mais 100% para ir para o centro. Ele vai diminuir um pouco para o centro, olha só. E parte dele agora vai ser usado para frear o carro, já que você pisou no freio. Então você vai diminuir a força de. Vixe, Maria. Você vai diminuir a força de centrípeta. Você vai diminuir a força centrípeta. Aquela força que estava te mantendo na trajetória, né? Aquela força que estava mudando a direção, aquela força que estava mudando o sentido e não estava mudando o valor, você dividiu ela em duas. Agora parte dela está diminuindo o valor, sim, e você diminuiu a força apontada para o centro. Ah, mas eu já vi meu pai, já vi alguém, já vi motorista, já vi não sei o que fazer isso. E não aconteceu nada, porque às vezes a força que sobrou aqui ainda era, obviamente que era, né, suficiente para te manter na trajetória, mudar a direção e o sentido do seu carro. Mas que você diminuiu a força que estava fazendo isso, você diminuiu. Por isso que é arriscado demais você fazer isso, certo? Você não faz. Ah, Carlos, mas eu entrei então não freia. Então deixa o carro ir que as chances de você sair da estrada são menores se você não frear. Ah, eu entrei com a velocidade meio rápida. Você devia ter
freado antes. Se você entrou com a velocidade meio rápida e você freia, a probabilidade de você sair da curva ainda é maior, né? Então, porque você vai dividir o atrito. O atrito que estava 100% sendo usado antes para manter você na curva, agora está tentando diminuir a sua velocidade e te manter na curva ao mesmo tempo, tá? Então você pensa que não, mas é uma informação essencial. E aquele cara que entrou, o carinha B, né, para finalizar, o carinha B, que entrou aqui na curva, tá? Com a velocidade de 40 e saiu e ficou a vida toda de 40, com velocidade de 40, né? Ele estava o tempo todo com o movimento uniforme e ele estava sendo acelerado, só que com aceleração centrípeta. Tranquilos? Beleza? Eu tô notando que ninguém tá perguntando, eu tô preocupado, hein, gente? Não é um assunto muito simples, tá? Só o Davi que me perguntou aí. Tudo tranquilo aí, galera? Tudo beleza? Posso continuar? Por Então, mim, pode, cara. ótimo. Beleza, então. Tem uma, ó, o perito, aquele freio que eu falei antes, o perito não gosta dele, né? Como a gente costuma brincar, né? Por quê? Porque ele é um freio que não deixa muita marca no asfalto. Então, se acontecer um acidente, o perito da Polícia Civil vai lá analisar se você estava errado ou não, né? Ele vai lá fazer os cálculos para ver se você obedeceu a sinalização, né? A sinalização tá ali por quê? Porque se você precisar frear com aquela, se você estava dentro da velocidade permitida e precisou frear, dá tempo do carro parar. Aí você não parou, você passou direto, você bateu em alguém e tal, por quê? Ah, mas aí eu freiei, mas aí sei lá o que aconteceu. Então, para ver o que aconteceu, o cara vai lá fazer a conta. Ele vai medir o período que o pneu ficou freando, marcando o chão. Porque o ABS marca, mas marca pouco. Porque assim que ele começa a marcar o chão, ele é liberado. Marca o chão, é liberado. Então, mas ele marca bem fraquinho. O freio comum não. Ele trava e fica travado, arrastando no chão, né? Então ele vai lá e mede essa distância, né? E ele faz essa conta aqui, ó, pra você ter uma ideia que vocês já fizeram lá no cinemático, ó. Ele faz essa conta aqui, ó. Ele pega qual que é a velocidade final, zero, né? Pega a velocidade inicial, aí ele tinha que estar freando, então é retardado. Pega a aceleração e pega a distância. A distância é o trecho que ele ficou freando. Ele vai lá e mede mesmo com a trena o comprimento que ele ficou de freio, tá? A aceleração ele vai ter que calcular. Como que ele calcula a aceleração? Olha, força é igual a massa vezes aceleração. Grosseiramente é isso que o perito faz. Ah, mas qual que é a força? O atrito. Mas como que calcula o atrito? Olha, ele olha o coeficiente da superfície, se é um asfalto, se é um boquete, se é um asfalto mais rugoso, mais liso, mais novo, mais velho. Ele avalia qual que é o atrito, a superfície e a normal. A normal, ele olha o quê? Bem, a normal é como se fosse o peso do carro, né? Ele considera como sendo o peso do carro. Então ele olha, qual que é o carro? Ele olha no fabricante, olha no manual. Qual que é o peso daquele carro? Olha. Quantas pessoas estavam no carro? Aí ele estima o peso das pessoas. Aí ele calcula a normal, que não é difícil, né? Você sabe o peso médio do carro, o fabricante te falou, sabe quantas pessoas tinha lá, estima o peso das pessoas e sabe qual que é a normal. Isso aqui é no olhômetro, da experiência do perito. Ele olha para a superfície e ele tem uma tabela cheia de coeficientes de atrito. Ele escolhe um coeficiente de atrito para achar o atrito que atuou ali no carro para frear o carro. Quando ele acha o atrito, é a força. Qual que é a massa? Volta a falar, é a massa do carro, das pessoas que estavam envolvidas ali. Aí ele acha a desaceleração que o cara imprimiu no carro para parar o carro. Aí ele pega essa aceleração e joga aqui, ó. Ele mediu a distância que você ficou freando, a marca de pneu no chão. Beleza? Ele já sabe qual que é a aceleração. Qual que é a velocidade final? Ah, o carro parou, é zero. Aí ele descobre quem que é a velocidade inicial. Se a velocidade permitida é 60 e ele calculou ali, achou 100 km por hora, já era, amigão.
tá? A culpa é sua. Vai até indenizar a outra família se você matou alguém, né? Então ele vai fazer esse cálculo aqui, ó. É essa ideia que ele usa, tá? Inclusive tem muitos físicos, né, e matemáticos que são peritos. E geralmente quando você é físico ou matemático, eles te mandam justamente para o trânsito, né? É lógico que se tiver uma placa de pare lá, o perito nem faz conta não. Fala, ó, amigo, você está errado. Tinha uma placa de pare, você não parou. Pronto. Ele nem vai fazer a conta. O que manda é a lei de trânsito. Mas não tem sinalização, ele vai fazer as contas para ver se você estava dentro ou fora da velocidade permitida. E é justamente essas continhas aqui que ele faz. Não é nada mais complicado que isso. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Então agora eu vou pular pro Globo da Morte. Tá certo? Já que eu sei alguma coisa aqui já de força centrípeta, eu vou pular para situações como essa daqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma situação em que eu estou semelhante àquele ali, que eu estou em cima que eu estou em cima da trajetória, e vou pegar uma situação em que eu estou embaixo da trajetória, tá certo? Então eu vou arrancar essa parte de cima aqui e aqui eu vou arrancar a parte de baixo. Aí eu vou fazer o seguinte: meu carro, meu super carro, eu com toda a minha habilidade automobilística e aerodinâmica, vou desenhar meu carrinho aqui. Então você imagina meu carro em duas situações. Aqui, você imagina meu carrinho aqui, ó. O que vai mudar? Tá certo? Ô Carlos, Fala, amigão. mas isso que você desenhou é um morro ou é para ser uma curva? É para ser um morro, Ah, tá. tá beleza? Aí tá aqui meu carrinho. Tá mais ou menos parecendo com um carro. Então tá aí. Aí nas duas situações, eu tenho velocidade aqui. Aqui eu tô passando em cima, como fosse um morrinho mesmo, né, Fábio? E aqui, como fosse uma parte mais baixa, né? Uma depressãozinha ali. Então, o que muda de um para o outro? Bem, uma coisa que eu te garanto que não vai mudar: força-peso. Força-peso não tem essa, né? Tem que estar apontado para o centro da Terra. Então, força-peso é invariável, né? Direção, sentido e valor, tá? O que mais? A normal. A normal vai mudar, tá certo? A normal vai mudar por quê? Deixa eu ver se vai mudar mesmo, né? Uma coisa é quando eu estou em cima aqui, eu estou empurrando o chão para baixo. Então, o chão vai me empurrar para cima. Só que eu até desenhei aqui de propósito, eu vou explicar por quê. Eu desenhei de propósito, que é a normal até menor que o peso. E aqui embaixo, eu vou ter normal para cima também, porque eu estou pressionando o chão para baixo, vou ter uma normal para cima e desenhei ela maior que o peso. E eu vou explicar por quê. Bem, vocês concordam comigo que quando eu estava aqui, ó, né, olha qual que era a minha tendência, né? Minha tendência era justamente o quê? Né? Opa. Minha tendência era vir em linha reta aqui, ó, tá certo? Minha velocidade aqui, ó, acompanhando a trajetória aqui, ó. Minha não ficou legal, não. Né? Tinha uma velocidade aqui, nossa senhora, essa caneta eu vou te contar. Tinha uma velocidade aqui, ó. Então a tendência sua ficou esquisita, porque na verdade eu queria mostrar que vai ter uma velocidade aqui, mostrando que ele vai tender a fazer a curva aqui, né? Ficar apontando ela para o chão, fica parecendo que ele vai bater no chão ali, não vai andar mais, né? Então tem essa velocidade aqui. Qual que era a tendência? A tendência, se você for olhar a direção da estrada aqui, é como se ele fosse querer entrar no chão, né? Então quando ele passa na parte baixa aqui, ele força muito o chão. Quando ele passa na parte de cima aqui, não. Pelo contrário, né? Quando ele está passando aqui, ó, é essa ideia que eu queria que vocês tivessem, ó. Quando ele está passando aqui, ó, né, a impressão que a gente tem, o que ele está querendo fazer é o quê? É como se ele fosse
em linha reta aqui, ó, e fosse embora, ó, nessa direção aqui, ó, né? Então a tendência dele é o quê? Como se ele fosse subir. Então ele força menos o chão. E aqui não, é o contrário, é como se fosse descer. Então ele força mais o chão aqui, ó. Por isso que aqui a normal é menor, ele pressiona menos a superfície, e aqui ele pressiona mais, certo? Esse é meu primeiro argumento. O meu segundo argumento é que essa primeira parte aqui não é um movimento circular, então o centro não está aqui, ó. Se o centro está aqui, então tem que sobrar uma força, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha melhor. Tem que sobrar uma força para onde? Apontada para o centro da trajetória, que é a força centrípeta. Toda vez que você está na trajetória circular, né? Numa trajetória circular, tem que existir uma força centrípeta. Alguém vai ter que exercer o papel dela, vai ter que existir. Não sei quem vai ser, se é anormal, se é o peso, se é um menos o outro, mas tem que existir uma força centrípeta se a trajetória é circular. Porque senão o carro sai em linha reta aqui, o que não faria sentido. Né? Ou então sai aqui, né? Se não existisse uma força para mudar a direção da velocidade, por que ela mudaria? Então o carro sairia em linha reta aqui. E não faz sentido. Ele vai acompanhar a estrutura. Por que ele vai acompanhar? Porque tem uma força centrípeta, né? Opa. Tem uma força centrípeta apontando para o centro da trajetória. Em qualquer lugar que ele for. Entendeu? Se eu tivesse aqui, uma força apontada para cá. Então, a força centrípeta, ou seja, a força resultante, que é a força centrípeta. Eu não quero que vocês pensem que existe uma terceira força, tá? Não é que existe uma terceira força. É que nessa situação a normal é menor que o peso, então quando você faz peso menos a normal, sobra um pouco de força. Essa força que sobra, né, que é a força resultante, ela atua como se fosse uma força centrípeta, tá? Então, qual que é a força resultante ou força centrípeta aqui, nessa primeira situação aqui? É peso menos normal, porque a normal é menor, então sobra um pouquinho de força apontada para o centro, e toda a força que aponta para o centro ela é capaz de mudar a direção. Olha só, aqui estava inclinado, aqui já está horizontal, a próxima ia ser para baixo aqui, como está vendo, parecida com essa, e assim por diante, certo? Então, toda vez que tiver uma trajetória circular, tem uma força centrípeta. Aí é meio parecido, lembra um pouquinho o elevador, né, gente? Aí eu tenho que ver quem que é maior, né? Ou melhor, eu gosto de pensar assim, quando que a normal é menor, quando que a normal é maior e quando a normal é igual. Né? Quando eu estou numa reta, a normal é igual ao peso. Mas quando eu estou numa trajetória circular, ela é diferente do peso. Se eu estou do lado de cima da trajetória, ela é menor. E se eu estou aqui embaixo, ela é maior. Então, nesse caso aqui de baixo, a minha força centrípeta, ela tem que apontar para o centro. Agora, o centro já é diferente, já é aqui em cima. Certo? Então, a força resultante, ou seja, a força centrípeta, tem que ser uma sobrinha aqui, ó, para cima. Aí já mudou. Tá vendo? Já mudou tudo. Então, nessa segunda situação, minha força centrípeta vai ser quem? Normal, aquela que é maior agora, né? Menos o peso. Tá? Tá, para que serve, Carlos? É igual lá no elevador? Vão pedir para me calcular alguma coisa? Não. Eles vão só perguntar o seguinte: quando que a normal é maior que o peso e quando que é menor? Só isso. Então aqui na primeira situação ela é menor do que o peso, certo? E aqui embaixo ela é o contrário. A normal ela é em módulo maior que o peso. É isso que eles vão perguntar para vocês. Beleza? É isso que eles vão perguntar. Só. Vai pedir para calcular alguma coisa aqui, Carlos? Não. Só isso. Eles vão perguntar onde que a normal é igual ao peso, onde que a normal é maior, onde que a normal é menor. Certo? Aqui você pode fazer meio que intuitivamente, já que não tem que calcular, né? Vocês concordam comigo?
Aqui a tendência sua era sair fora, então você pressiona menos o chão aqui em cima. Aqui é o contrário, a sua intenção, é como se a sua intenção fosse entrar no chão aqui. Aí você força muito o chão. Então aqui sua normal é maior. Beleza? E se fosse o globo da morte? Tudo bem, gente? Posso apagar aí? Isso aqui? Tá tudo ok? E se fosse o globo Ô, da morte? Carlos, não Oi. entendi muito bem essa última parte, não. Como assim, igual o Globo da Morte? Você disse? Pois é, então vamos lá. Vamos fazer o globo da morte, muda um pouquinho. Muda o quê? Muda que eu não sei desenhar a moto, né? Isso é uma coisa complicada. E muda que no globo da morte, vocês viram que o que eu acabei de desenhar aqui agora, eu tô em cima da curva, ou então eu tô no ponto mais baixo da curva. Aqui eu tô dentro do círculo, né? Na segunda situação eu tô dentro do círculo. Aqui na primeira situação eu tô fora do círculo. Agora no globo da morte não tem jeito, não. No globo da morte eu tô sempre dentro. Eu tô sempre dentro aqui. O globo da morte, a moto, né, que fica rodando aqui. Então no globo da morte eu tô sempre dentro do círculo. Então isso aí já é um fator que muda um pouco, né? Então vai eu desenhar então uma bicicleta, né, no caso. Então imagina uma bicicleta, tá certo? Aí eu vou desenhar uma bicicleta no ponto mais baixo, na lateral aqui para ver se muda alguma coisa e no ponto mais alto para ver se muda alguma coisa. Três pontos diferentes, tá? Então isso aqui é uma bicicleta, né? Eu acho que isso é meio óbvio, né? Não vou nem ficar explicando, tá certo? Tá meio óbvio, porque é o guidão. Então tá aí. Nossa, que bicicleta legal, cara. Aí tem um banquinho aqui. Que essa bicicleta não é de controle remoto, né? Tem alguém sentado nessa bicicleta aqui, né? Opa. E tem alguém ali, né? Que é o mexicano. Então ele tá lá. Esqueci que tem que pedalar. Aí o cara tá todo esportista aqui. Ah, trem. Então tá aí. Aí você desenhar. Ô, você não sabe tanto que é difícil desenhar mal, cara. Desenhar bem é fácil. Difícil é desenhar mal, né? E ainda mais mal de cabeça para baixo. Imagina. Então tá aí. Beleza? Bem, nesses rascunhos aqui, significa que esses rascunhos aqui é a situação A, que é a situação mais baixa do cara, aqui a B e aqui a C, que é a mais alta. Vou no mais fácil, tá, gente? Quais são as. E vou até desenhar o seguinte. Vou até desenhar. Vou desenhar força-peso, certo? Por que, que eu vou desenhar força-peso? Porque a força-peso ela é igual para todo mundo, né? Independente de onde você está, força-peso é igual para todo mundo. Então, e ela aponta para o centro do planeta. A força-peso, para o centro do planeta. Então, todas as forças vão estar apontando para o centro. Elas vão ser verticais, apontando para o centro. Perceberam que eu vou no mais fácil, eu não sou bobo, né? Eu vou no mais fácil. Então, olha só, eu vou desenhar a força-peso, porque todas elas apontam para o centro. Força-peso, força-peso aqui apontada para o centro do planeta, né? E força-peso aqui, ó. Todas são os pesos, tá? Peso, peso e peso. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ou não? Tudo Agora bem. eu vou desenhar a normal. A normal depende do quanto você pressiona a superfície, tá? Por exemplo, quando você está aqui em cima, você está quase caindo. Então aqui seria o lugar que você está pressionando menos a superfície. Então eu vou desenhar uma normal zerada. Assim, menor possível, né? Menor possível.
Aí, não, quero saber do seu não. Aqui é normal. Aqui, do lado, aqui eu estou pressionando o chão também. Né? Lógico que eu estou pressionando. Só que eu estou pressionando o chão para onde? Para cá, ó. Né? Porque minha tendência não é sair em linha reta aqui. Então eu estou pressionando o chão. Então o chão está me pressionando. Olha para que lado que ficou normal aqui em cima. Eu empurrei o chão para cima e o chão me empurrou para baixo. É como se fosse um piloto fazendo um loop. Aí quando ele chega na parte mais alta lá, que ele está de cabeça para baixo, ele está pressionando o assento, que ele tá ali, para cima. Então o assento está empurrando ele para baixo. E aqui não, aqui eu estou normal. Estou empurrando o chão para baixo, o chão está me empurrando para cima. Então, minha normal aqui é para cima. Lembra que é o caso do carro. Ela é até grande, essa normal aqui. Ô, Carlos, Fala, amigão. olha, por que que a moto não desgruda da superfície mesmo estando de cabeça para baixo? É porque a velocidade supera alguma coisa ou... Excelente pergunta, amigão. É o que a gente quer responder aqui, exatamente isso, tá? Então eu tenho a normal e eu vou explicar. Tem a normal aqui. Em cada situação você viu que a normal está numa direção e no sentido diferente, né? Para saber sempre o sentido dessa normal é sempre olhar para que lado que você está pressionando o chão. Eu vou tentar responder sua pergunta antes e depois eu faço a análise aqui no ponto A, no ponto B e no ponto C. O que, que não deixa esse carinha cair? Né? Tanto que tem uma modalidade agora, digamos assim, né, que eu vi no Globo Esporte, acidentalmente, que até que eu não sou de assistir, é, foi, em vez de ser um globo da morte, foi meio que um cilindro. Então o cara ficava rodando no cilindro. Então um motoqueiro ele ficava na horizontal. Ele entrava a parte de baixo era como se fosse uma piscina. Aí ela era circular, mas no formato de um cilindro. Então ele começava a rodar e ele ficava rodando nesse cilindro. Então ele ficava, na verdade, na horizontal. A cabeça dele ficava apontada para o centro da trajetória. Né? Então o que não deixa esse cara cair aqui é justamente a velocidade. Existe uma velocidade aqui, ó, que se não fosse ela, tá? Ele caía, né? Então o que mantém ele aqui no ponto mais alto aqui, ó, é justamente a velocidade dele. Então não interessa qual é o tipo de moto, tá? Que a aula vai acabar a qualquer momento aí. Não é o tipo de moto que influencia e nem o tamanho do motoqueiro, tá? É justamente a velocidade. Tanto que quando a gente quer saber, tá? Vou terminar com uma pergunta, tipo a sua pergunta, ó. Qual que é a velocidade mínima para que ele consiga passar no ponto mais alto? Quando a gente vai fazer esse cálculo, e eu vou deixar para a próxima aula, né, que até mesmo que já acabou aqui, significa que essa normal ela tende a zero. Eu posso até considerá-la zero. Ou seja, se eu quero saber qual é a velocidade mínima, significa que a pessoa está quase que despregando do chão, ele não está exercendo força no chão. Né? Como ele não está exercendo força no chão, a normal é zero, mas o peso nunca é. Então aqui, nessa condição aqui, ó, sobra, qual é a única força que sobra? Só sobrou a força peso. De força só sobrou a peso. Tá certo? Que vai ficar para a próxima aula o restante da explicação aí. Tranquilos? Falou, galera.